Bom dia, pessoal. Tudo bem? O que seria o pecado aos olhos de muita gente, né? O pecado é tudo aquilo que você comete que desagrada a Deus, né? Visto assim, de acordo com a Bíblia, tudo que você faz que desagrada a Deus é pecado, né? E eu quero falar sobre o pecado dos evangélicos. Não generalizando, pessoal, quero que vocês entendam que não é no geral, que existem muitas pessoas idôneas, né? Pessoas que levam o evangelho a sério. E eu, no meu caso, pessoal, eu sou evangélica, tá? Sou evangélica, porém, não estou participando de nenhuma igreja, mas já vou te explicar por quê. Eu, assim, cresci na igreja católica, né? Só que cresci assim por crescer, porque não participava de nada, a gente não, não participava de nada da igreja. Então, você não tinha conhecimento da palavra de Deus, entendeu? Você conhecia só aquele ritual ali e você não lia a Bíblia. Hoje tudo mudou, né? Hoje até a igreja católica, eles lêem a Bíblia, eles fazem estudo bíblico, né? Então tá mais por dentro do que da realidade, né? Porém, naquela época não tinha isso. Então você crescia ali naquela doutrina ali, mas você não conhecia nada, tá? E quando eu fui para a igreja evangélica, que eu conheci a Bíblia, conheci a palavra de Deus, conheci Jesus, né? Como a gente fala, conheci Jesus no profundo. Conhecer Jesus, sabe o que é, gente? Você entregar sua vida para Jesus e crer nele como seu único Senhor e Salvador. E é de acordo com o que está aqui, ó. De acordo com o que está na Bíblia. Que a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer a palavra de Deus e sendo assim você conhece o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a própria palavra é Cristo, entendeu? Cristo era o Verbo e habitou entre nós, entendeu? Então você conhece a Jesus a partir do momento que você conhece a Bíblia. Então é isso. Eu fui para a igreja evangélica, fiquei muito maravilhada com as coisas que eu não sabia, comecei a conhecer, enfim, né? Conheci a verdade. Só que fiquei numa igreja evangélica uns 25 anos, 23 anos, 25, não por aí. E aconteceram muitas coisas naquela igreja, no qual eu não vou citar aqui, mas que fez com que as pessoas mudassem de igreja, fossem para outras, tal. E eu permaneci lá até a última hora. Só que chegou uma hora que não dava mais, entendeu? Devido a muitas coisas que aconteceu. Porém, eu visitei várias igrejas e não consegui me adaptar em nenhuma, entendeu? Por quê? Porque o que eu vivi ali naquela igreja é único, é único. Então, eu não consigo me sentir em casa em outra igreja, entendeu? Por isso eu estou sem igreja nenhuma. Mas a igreja, pessoal, é só um templo, né? É um templo. A igreja verdadeira está aqui, dentro do coração, dentro de nós. Deus habita dentro de nós. Então, mesmo que você não esteja membro, né, de alguma igreja, você é a igreja. A mudança tem que estar em você, o servir a Deus tem que estar em você e não só de frequentar tal igreja. Como né, tem muitos que acham que só por eles estarem lá dentro da igreja tá tudo bem. E não é assim, gente. Eu conheço muita gente que
vive dentro da igreja e leva uma vida totalmente fora da lei de Deus. Então, são máscaras que as pessoas usam, não generalizando, quero que fique isso bem claro. Existem as pessoas que levam ao pé da letra, que levam a sério, isso em todas as igrejas, tá, gente? Não é só em uma ou duas, não, em todas. Mas existe também aquelas que veste a máscara ali de crente para ir na igreja e chega em casa e tira a máscara de crente, né? Então, o que que acontece? Eu, no momento, não vou dizer que daqui a um tempo isso não possa mudar, mas no momento eu estou muito bem do jeito que eu tô, sabe? Porque eu tive muitas decepções na igreja, muita. Por quê? Porque são homens normais, igual a gente, pessoal. A gente às vezes enxerga o pastor ali como um pai espiritual, né? E quando você descobre que aquela pessoa também erra, parece que o mundo cai. Então, como que eu vou dizer assim? É ser humano feito a gente. E ser humano não é perfeito. Todos têm defeito. Não existe um perfeito. O único perfeito que existe é Jesus Cristo, que veio até aqui, viveu como nós, como homem, e morreu, foi crucificado para nos dar salvação e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso ele não tem pecado. Ele é o único que viveu aqui entre nós e não tem pecado. O restante, todos são pecadores, todos, entendeu? Então, o que que acontece? Eu falando essas coisas, você pode até imaginar, tá criticando os evangélicos. Não, eu não tô generalizando, tô apenas falando que existe muitas coisas aí que não é bem assim, né, como as pessoas pensam. Os evangélicos, gente, têm a mania de julgar os outros. Então, isso é um... Por que que eu tô falando isso? O pecado do evangélico. Porque o que mais se destaca na vida do evangélico é julgar o próximo. E sendo que a própria palavra diz para não julgar, que o julgamento só é Deus quem faz. Olha aqui, vou ler para você Mateus 7, do 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o alqueire no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o alqueire do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o alqueire do olho do teu irmão. Isso quem disse foi o próprio Jesus. Está nos Evangelhos de Jesus Cristo, está em Mateus 7. Então, é o próprio Jesus que disse isso. Não julgueis e não serás julgado. Você vai ser julgado, sabe por quem? Por Deus. Então, à medida que você julga o teu próximo, você também será julgado pelo Pai. Então, você não tem que ficar julgando o outro, ficar julgando. Fulano não vai mais na igreja, fulano já tá no inferno, fulano tá fazendo aquilo lá, ó, já tá no inferno, né? Então, isso não pode, gente. Isso é o pecado do evangélico, julgar os outros. Uma vez, quando eu me separei do meu primeiro marido, eu ouvi isso de um próprio irmão da igreja. Ele chegou em mim e falou: você vai pro inferno porque você separou do seu marido. Eu achei aquilo uma barbárie. Como ele sabe se eu vou pro inferno? Ele conhece o meu coração, a minha vida, o que eu passava lá no meu casamento, ele conhece? Isso é muito sério, julgar as pessoas. O julgamento só é Deus quem faz. Ele vai decidir no último dia se eu vou para o inferno ou se eu vou para o céu.
Ele vai decidir. Eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo, de joelhos, que é o que fala a Bíblia, que todo mundo comparecerá no tribunal de Cristo. Todos. Não tem igreja, não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a sua sentença. Então, quem vai me julgar é o Senhor. E sabe quem é meu advogado? Jesus Cristo. Jesus Cristo é meu advogado. Ele vai me defender diante do Pai. Ele vai falar: não, Pai, aconteceu isso, porque a vida nossa, pessoal, vai passar num telão, na sua frente, na frente de Deus, vai passar tipo num telão. Tudo que você fez de bom, tudo que você fez de ruim, vai passar tudo ali. E você vai ser julgado. Diz, quem diz aqui, a palavra. Então, por que você, que é pecador como eu, quer julgar a minha vida? Entendeu? Qual é a moral que você tem para julgar a vida do seu irmão? Não faça isso, não faça isso. De acordo com a palavra de Deus, não são as obras que levam para o céu, não é o que se você é bonzinho ou não que leva para o céu. O que diz na palavra de Deus é que se crer e for batizado será salvo, né? Tá. Agora, o que vai mandar nisso aí tudo é a sua vida. Você creu, você foi batizado. É a vida que você vai levar diante de Deus, se você está honrando a Deus ou não, entendeu? E outra, pessoal, tem gente que já falaram para mim assim: se você não for batizado, você não vai para o céu. Mas e o ladrão da cruz, que no último dia dele ali, do lado de Cristo, pregado na cruz, ele se arrependeu do seu pecado e falou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando chegar no paraíso? Jesus disse para ele, pessoal: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus é maravilhoso. Eu até me emociono aqui, Jesus é maravilhoso, gente. Ele não é esse carrasco que muitos pensam, tá? Ele é maravilhoso. Tinha 2 ladrões ao lado da cruz. Um zombou de Jesus. Um zombou. O outro não. O outro que era um perdido, que nunca quis saber de nada. Um perdido que roubava, que fazia o mal. Aquele se arrependeu, pediu para Jesus: Senhor, lembra de mim quando chegar no paraíso? Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Só Deus sabe a vida da pessoa. Só Deus conhece aqui, o profundo do coração, entendeu? Então, não julgueis e não serás julgado. Não julgueis, não julgue a vida do teu próximo, não julgue. Quantas pessoas que eram evangélicas, depois foi para um outro caminho e largou de ir na igreja. Largou de ir na igreja, não quer dizer que ela largou de Jesus, de servir a Deus. E as pessoas crucificam aquela pessoa até não querer mais. Por quê? Porque elas estão fazendo o julgamento daquela pessoa. Sendo que quem faz é Deus. É Deus que faz o julgamento. E outra, ninguém conhece o coração. Somente Deus conhece. Somente Deus sabe as razões por que aquela pessoa não está na igreja. Somente Deus conhece. Deus conhece o coração dela quando ela está buscando a Deus. Ninguém mais conhece, entendeu? E eu passei um momento muito difícil da minha vida dentro da igreja. Eu fiquei com síndrome do pânico, eu fiquei com crise de ansiedade, eu estava passando uma fase horrível dentro da igreja. E eu pedi ajuda para o pastor. Sabe o que ele me disse? É falta de Deus. Isso aí acaba com o ser humano. Como que ele sabe que é falta de Deus? Ele conhece meu coração? Ele conhece o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, o meu íntimo com Deus, ele conhece?
Como que ele sabe que é falta de Deus? E não é falta de Deus, gente, esses problemas, né? Esses problemas de depressão, disso, daquilo, não é falta de Deus. A pessoa busca Deus. É um assunto longo, que dá um outro vídeo. Mas não é falta de Deus, porque eu conheço o meu coração, eu sei o que eu passava, eu sei a minha intimidade com Deus, então aquilo foi um balde de água fria, foi a gota d'água para mim, entendeu? A pessoa falar que eu estava com falta de Deus, por isso que eu estava doente. Então, pessoal, são muitas coisas, muitas, que me fizeram deixar de ir, deixar de encantar pela igreja, sabe? Então, são muitas coisas. Hoje em dia, há um tempo atrás, quando eu fui para a igreja, era totalmente diferente, pessoal. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, e é o que está acontecendo nos dias de hoje. Você vai na igreja, você não vê mais aquele fruir do Espírito Santo, você não vê mais aquele amor de Deus. As pessoas estão frias, geladas, as orações não passam do teto. Então, para quê? Para que você vai ficar indo lá só para dizer que você é crente, que você é evangélico, que você não falta na igreja, vai ficar batendo cartão na igreja só para agradar os outros, se você não está sentindo nada lá dentro daquela igreja? Você vê que as orações são só daqui para fora, não flui daqui, não flui. Então, pessoal, são muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E uma das coisas que eu falo para vocês é o seguinte: busca a intimidade com Deus dentro de você. Serve a Deus do seu jeito, serve a Deus. Você conhece a palavra, não conhece? Você sabe tudo o que é certo e o que é errado. Então, é óbvio que a vida sua é você que está escolhendo o que você faz. E você sabendo o que é certo e o que é errado, você não vai querer viver no erro. Não precisa o outro vir te alertar, vir te falar, vir te julgar que você está no erro, que você está aí só porque você não frequenta uma igreja, entendeu? Então, o que eu quero dizer hoje aqui, pessoal, é essa palavra, tá? Eu nunca gravei um vídeo falando de religião nenhuma, falando de igreja nenhuma, nunca gravei. Só que eu senti a necessidade de falar isso. Não julgue o teu próximo. Você pode estar em pecado e não está consciente disso, que você está em pecado julgando os outros. Porque Cristo disse que o julgamento é de Deus. O julgamento é de Deus. E quando ele diz que você julga o teu irmão, que você quer tirar o arqueiro do olho dele e não vê a trave que está na sua, é porque você também tem pecados, não é só o seu irmão. Apesar de às vezes você não se dar conta disso, você também tem. Então, não julgue o teu próximo. Deixe o julgamento para Deus, certo? Eu quero dizer aí que você gostou desse vídeo, que dê aí o seu joinha, tá? Se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações. E eu quero dizer uma coisa para você. Não estou aqui atacando os evangélicos, porque eu sou evangélica. O que é? Eu estou aqui alertando algumas pessoas que têm o hábito de fazer isso, julgar o outro. Então é isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.